Venda é definida e São Paulo fazendo negócio com o Grupo City, rapaz. Vamos falar muito aí sobre isso. Tem informação também sobre o jogador voltando aí do DM para reforçar o São Paulo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo segunda-feira aí, né? O elenco do São Paulo de folga, já que não tem jogo aí neste meio de semana, né? Tem mais de Libertadores. Infelizmente São Paulo não tá mais. O São Paulo, né, o elenco só se representa aí na próxima quarta-feira, segunda e terça de folga aí para o elenco do São Paulo. Nós vamos embora, porque o que não falta é notícia, né? O que não falta é informação, é notícia aqui pra gente trocar aquela ideia, belezinha? Número de sócios do São Paulo cai após a eliminação na Libertadores. O São Paulo registrou uma queda expressiva no número de sócios torcedores após a eliminação para a LDU. No dia da eliminação, tá? No dia do jogo, o São Paulo tinha aí 57.567 sócios torcedores. Um mês depois, o número caiu para 52.813, tá? Então tinha mais de 57 mil e agora tem aí, né, 52.813 sócios torcedores aí. A queda também se refletiu nas arquibancadas, né? Em relação a gente tá vendo aí os últimos jogos do São Paulo em casa com públicos bem aquém, né, do que a gente viu, do que a gente está acostumado nos últimos anos do São Paulo. O Morumbi vem registrando alguns dos menores públicos dos últimos anos. A partida mais recente foi contra o Bahia, teve pouco mais de 15 mil pessoas no estádio, né? O que é um público muito aquém em relação ao que a gente está acostumado aí, né? O São Paulo, nos últimos muitos anos, aí tem uma média de público, né, cara, entre as três, ele junto com Flamengo e Corinthians, né, e daí sempre depois vem o São Paulo. Ano passado, em 2023, o São Paulo teve a segunda melhor média, né, só atrás do Flamengo, né, então quando vê que tem 15 mil pessoas no estádio, é um público bem aquém, né. E sobre os sócios torcedores, eu acho que isso aqui engloba várias situações. Eu acho que, nossa, foi eliminado, um monte de gente não é mais sócio, não acho que é isso. Eu acho que tem a questão também da eliminação, é óbvio, né. Tem gente também que vira sócio também, você vai poder comprar ingresso, né? Pô, vou virar sócio aqui, que é para poder ter preferência aqui para comprar o ingresso mais rápido, né? Tem jogo de Libertadores e tudo mais. Aí, tem a questão da eliminação, tem a questão de tudo que acontece no São Paulo, né? Muitas pessoas que param de assistir jogo, né? Que não quer mais ver, que não sei o quê. Infelizmente tem, acontece. E um dos principais pontos que é o seguinte, o plano de sócio torcedor de São Paulo é horrível, né? Essa é uma questão também super importante. Tipo assim, não um sócio torcedor atrativo para o torcedor ir lá, né, cara, assinar o plano de sócio e ajudar o clube com o plano. Tipo assim, não é atrativo. É um plano de sócio torcedor defasado, que já deu o que tinha que dar e tinha que passar por uma reformulação já há muito tempo. Quando o Casares assumiu o São Paulo, teve até algumas mudanças, né? Inclusive quando ele era candidato, antes de ser eleito, ele falou, né, que era uma das coisas que ele ia mudar era o plano de sócio torcedor, até mudou quando ele foi presidente, se ele cumpriu, né, teve as mudanças ali, mas já passou da hora de mudar de novo, entendeu? Porque é um plano realmente pouco atrativo, defasado, entendeu? E, tipo assim, cara, tu vai olhar aí o ranking de sócio torcedor, o São Paulo tá lá na metade, você tem o quê? 10 times aí, pelo menos, a mais que o São Paulo, 10 times pelo menos a mais, que tem mais sócios do que o São Paulo, no caso, né? Sendo que o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil, tipo assim, não faz sentido, né? Tem um monte de time aí que tem bem menos torcida que o São Paulo, que tem mais sócios, né? Por várias razões. Um deles é sócio, ser planos mais atrativos para o torcedor poder comprar, né? Poder assinar. Inclusive essa é uma questão que tem que ver, né? Porque sócio torcedor, cara, é uma fonte de receita importante para o clube, tá? Os clubes ganham bastante dinheiro com o plano de sócio. Então você fazendo um bom plano de sócio torcedor, né? Que ajuda o torcedor, que atrai o torcedor, é receita que você traz para o clube, muita receita, porque repetindo, os clubes ganham muita grana com o dinheiro de sócio, né? E o do São Paulo, cara, a gente fala muito sobre receita, né, do São Paulo. O São Paulo, por exemplo, esse ano, ele vendeu muito mais jogador do que estava no orçamento, né? Passou dos 100 milhões a mais do que estava previsto no orçamento. Por que isso? Porque o São Paulo tem que fechar a conta no superávit, né, com mais receitas. Como o São Paulo não consegue ter receitas de outras formas, aí tem que vender jogador. E uma das formas de ter receita, mais receitas ainda do que já tem, por exemplo, é o plano de sócio. Por exemplo, você vai pegar todas as receitas recorrentes do São Paulo, uma das mais defasadas e que poderia ganhar muito mais, por exemplo, é o sócio.
né? Aí não ganha porque é um lixo o plano. Aí tem que fazer o quê? Tem que vender mais jogador para cobrir outras despesas, né? Então essa é uma questão também importante aí do São Paulo, né? Enfim. Sabino cresce com o técnico Hernan Crespo e a Cirra disputa por vaga na zaga do São Paulo. De aposta a titular consolidado, Sabino vive um dos melhores momentos desde que chegou ao São Paulo sob o comando do técnico Hernan Crespo. O zagueiro se transformou em uma peça fundamental e uma das mais utilizadas do elenco do São Paulo. E hoje é considerado uma das referências defensivas da equipe. Olha só isso aqui, ó. Dos 24 jogos do São Paulo com Crespo, tá? Não é do ano, desde que o Crespo chegou, são 24 jogos na temporada. O Sabino participou de 22 jogos, tá? Então, de 24, ele participou de 22 jogos aí. Ele foi titular em 17, tá? Então, ele foi titular em 17 aí dos 22 jogos que ele participou. Esse número coloca o Sabino no mesmo patamar do Bobadilla, outro jogador de confiança do treinador argentino. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, eu nunca fui muito fã do Sabino. Quando o São Paulo trouxe ele, eu, com uma grande maioria, achei estranho, não concordou com a contratação. Até porque ele tava livre quando o São Paulo trouxe ele, mas ele tinha acabado de sair do esporte mal, né? Problema com o técnico, problema físico também, né? Tinha algumas histórias aí de que ele era um jogador que não se cuidava tanto, né? Então, tipo assim, tinha várias nuances aí para a torcida reprovar a contratação e teve muita rejeição quando ele chegou. Só que assim, baseado em tanta rejeição e que quase ninguém queria ele, acho que ele entrega até mais do que esperado, sinceramente, tá? Não é aquele jogador que eu fico, meu Deus, tá não sei quem na zaga ferrou. Não é, acho que eu fico até tranquilo com ele. Acho que é um jogador que passa certa segurança aí. E assim, se for pegar aí desde que ele chegou, cara, acho que ele entregou mais do que esperava, tanto que ele é titular do São Paulo hoje. Alexandre Vieira, o Crespo valoriza muito o zagueiro, principalmente pela sua qualidade na saída de bola e capacidade de quebrar linhas com passes verticais. Características que se encaixam bem na proposta de jogo do técnico. O Sabino também tem mostrado personalidade ao conduzir a bola e iniciar a jogada desde o campo de defesa. É verdade, ele realmente tem muitas jogadas do São Paulo que ele que começa, né? Muitas vezes você vê ali o Alan Franco e o Arboleda, mas quem vai conduzindo a bola até o meu campo, né? Muitas vezes ali é o próprio Sabino, né? Vai começando ali as jogadas, é o próprio Sabino. Né? Eu acho que ele faz isso até mais do que o Alan Franco. O Alan Franco, torcendo o Alan Franco também tem bastante qualidade na saída de bola. É um jogador que tem com a galera, tem gente que não gosta de falar, né? O famoso zagueiro construtor, né? Porque os dois são, o Alan Franco também é, mas pelo menos com o Crespo, cara, quem faz mais isso, né? De construir, de começar as jogadas lá de trás é o próprio Sabino, né? Até mais do que o Alan Franco aí, entendeu? E cara, eu não tenho aqui os números dos jogos do Ferrarese, mas eu acho que desde que o Crespo chegou, o Sabino jogou bem mais jogos do que o Ferrarese, né? Tanto que os 24 jogos que o Crespo tem no São Paulo, 22 ele jogou com o Sabino, né? Então não acho que os números do Ferrarese sejam melhores que esse, né? O Ferrarese também jogou alguns jogos mal aí, né? Então acho que hoje ele é titular aí, por mais que teve um momento que teve uma disputa ali dele com o Ferrarese, hoje claramente está à frente, né? Claramente o Sabino está à frente aí. Bom, enfim, vamos seguindo aqui agora, a gente está aí com 4 centroavantes, né, cara? Todos os centroavantes machucados. E apenas um dos 4 tem chance aí de voltar a jogar em 2026, que é o Dineno, né? Que eu não sei também até que ponto é super vantajoso ter o cara, porque ele não joga. Tipo assim, mesmo ele estando disponível, o Crespo quase não utiliza o cara. Muito também pelo estilo de jogo técnico, tem que levar isso em consideração. Não é que o Crespo não gosta do Juan Dineno, não é isso. A questão muito é o estilo do jogo. Se você for olhar, os atacantes do São Paulo que jogam, todos são diferentes do estilo do Dineno, né? O Dineno é aquele centroavante mais parado, que faz pivô, aquele cara que é bom na bola aérea, entendeu? E a gente sabe que o Crespo joga com 3 zagueiros, 2 atacantes, né? 2 atacantes que se movimentam, que não ficam presos dentro da área. E o Dineno não tem isso, ele é aquele cara mais parado, aquele centroavante mais referência, tá? Aí daí, a informação do Alexandre Vieira. O São Paulo estima que o Juan Dineno possa voltar a ficar à disposição em cerca de 20 dias após a artroscopia que ele fez no joelho. Caso o cronograma de recuperação seja cumprido, o atacante deve retornar justamente no clássico contra o Corinthians, logo após a data FIFA de novembro, tá? E tem mais uma data FIFA em novembro agora, né? E depois da data FIFA, o primeiro jogo do São Paulo já é São Paulo e Corinthians, né? Que se não me engano, o jogo lá em Itaquera.
E nesse jogo aí, caso seja cumprido, né? Porque a expectativa ó, fez a artroscopia, daqui 20 dias ele pode estar disponível. Se for cumprido isso, arrisca, né? Contra o Corinthians ele vai estar de volta, só que aquele negócio, não sei até que ponto ele tem tanta utilidade de jeito, porque ele não tem as características de jogo que os outros atacantes de São Paulo têm e que pede o estilo do Crespo. O Dineno, se você pegar aí o estilo do Crespo, o Dineno é aquele jogador, não sei se vocês já repararam, o Dineno é aquele jogador para você pôr para jogar quando o time tá perdendo. Por exemplo, contra a LDU, São Paulo tava perdendo apesar de gol, aí tipo assim, o time não funcionava, ninguém tava bem no jogo, aí o que tu faz? Tu põe o Dineno, porque tu vai pôr o Dineno e tu vai cruzar a bola na área para ele cabecear, porque nisso ele é muito bom. Um jogador que cabeceando ele é muito bom. A gente fala muito do Caleri que tem um cabeceio muito bom, muito forte na bola aérea, o Dineno também tem isso. Então é aquele tipo de jogador que é o seguinte, tá perdendo, irmão, vai jogar a bola na área e põe o Dineno para tentar cabecear, porque é o que ele pode entregar, porque ele não vai jogar, não vai construir jogo, não vai sair da área para participar do jogo, como os outros atacantes do São Paulo fazem, né? Como é o caso do Lucas, como é o caso do Luciano, como é o caso do Tapia, entendeu? Como é o Rigoni mesmo, entendeu? O André Silva, né? Que foi o último centroavante aí que estava disponível até se machucar, né? Então, tipo assim, todos os jogadores, cara, são características bem diferentes do Dineno, por isso que ele não joga. Por isso que ele não joga. Então, tipo assim, mesmo quando ele estava disponível, ele quase não entrava. Jogava um jogo aqui, aí ficava 3 fora, entrava em 20 minutos de um jogo ali, aí ficava mais 5 fora. Tipo assim, é um jogador claramente aí não está nos planos do Crespo. Só jogou esses jogos aí porque não tinha outro. Até porque se tivesse outro centroavante, tinha jogado esse outro centroavante no lugar aí do Dineno. Né? Complicado isso aí. Mas pode ser que ele volte contra o Corinthians. Enfim, vamos seguindo agora e bora falar aí sobre negócio do São Paulo com o Grupo City, porque a gente teve aí, né, o próprio Nestor jogou contra o São Paulo no sábado, né, ele foi até titular no jogo do Morumbi, e temos notícia aqui sobre ele, rapaz, temos notícia sobre ele que é o seguinte, primeiro ponto, informação que o André não traz, o Bahia definiu, tá, que vai comprar o Nestor, tá, eles querem ficar com o Nestor aí e ponto, então o Nestor deve continuar no Bahia porque o Bahia tem interesse em permanecer aí com ele, lembrando que ele está por empréstimo e tem uma opção de compra no contrato. Agora é o seguinte, o Bahia quer permanecer com ele, certo? Certo. Agora vamos aqui falar sobre uma negociação aí que o Grupo City quer fazer, que envolve um jogador do São Paulo, tá? Que o São Paulo trouxe do Grupo City. Quem, Gabriel? Ferrarese. Tá aí, ó. Segundo o André Hernan, o Bahia pretende utilizar a dívida que o São Paulo tem com o Grupo City referente à compra do Ferrarese, para poder abater o valor da negociação do Rodrigo Nestor, que está estimado aí em 4 milhões e meio de euros, que convertendo aí dá 28 milhões de reais, tá? É a opção de compra que está no contrato do Nestor com o Bahia, tá? O Bahia tem que pagar 4 milhões e meio de euros ao São Paulo pelo Nestor, 28 milhões de reais. O São Paulo trouxe o Ferrarese do Grupo City, né? E o São Paulo não terminou de pagar o Ferrarese. Né? Tanto, né? Se tivesse terminado o Bahia, ia querer abater aí. Né? Então o São Paulo ainda tem que pagar uma parte, não sei qual valor exatamente o São Paulo deve pro Grupo City em relação ao Ferrarese, mas o Becker falou o seguinte, ó, São Paulo, vocês devem o Grupo City por causa do Ferrarese. Vamos abater o valor aí na compra do Nestor. Entendeu? Aí não tem como a gente nem imaginar quais seriam os valores, porque a gente não sabe quanto que o São Paulo deve pro Grupo City ainda. Né? A gente não sabe quantas parcelas o São Paulo pagou, quantas faltam, né? Mas o fato é que o Bahia definiu que vai comprar aí o Nestor e o modelo que o Bahia quer é usar essa dívida que o São Paulo tem com o Grupo City pelo Ferrarese e abater na compra do Nestor, né? Enfim, aí beleza, essa é a informação. Agora, se você for pegar tudo aqui, eu acho esse negócio bem ruim para o São Paulo, porque se você for parar para olhar, a opção de compra é 4 milhões e meio de euros, e quando o Nestor foi emprestado, né, o Bahia pagou, acho que foi 9 milhões ou foi 10 milhões. Né? Acho que dá 1 milhão de euros aí, 1 milhão e pouco de euros. Né? Então, o que eu estava falando aqui na matéria da ESPN, no total, somando o valor da opção de compra, que é 4 milhões e meio de euros, mais o valor do empréstimo, né, que o Bahia pagou pelo empréstimo, dá 6 milhões de euros no total. Né? Eu já acho um valor também bem baixo pelo Nestor. Acho que sim, o Nestor vale mais que 6 milhões de euros. Aí, já acho o valor baixo. Aí vai bater pelo Ferrarese, sinceramente, que é um bom zagueiro, eu gosto dele, mas assim, eu não, acho que se for pegar todo, né, aí todo o negócio, eu não acho que é bom pro São Paulo não, mas natural da diretoria de São Paulo, né, cara? Vendeu o Nestor aí por 4 milhões e meio de euros, né?
é uma piada de mau gosto, né? Aí se quiser botar o valor de empréstimo também, dá 6 milhões de euros, que também é um valor bem baixo, né? Acho que é um valor bem baixo mesmo, mas é só mais uma daquelas várias negociações aí, com valores muito baixos, né? Com valores aí com preço de banana, que a diretoria do São Paulo vendeu nos últimos anos. Não tem nenhuma novidade em relação a isso, né? Nenhuma novidade em relação a isso aí. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Dá o papo reto nos comentários. Eu, se for pegar todo o negócio, o valor de empréstimo, o valor aí da opção de compra, que esse valor pode abater na dívida do Ferrari com o Grupo City, eu acho que se for pegar tudo, acho que é um negócio ruim. Um negócio ruim. Acho que se o São Paulo fosse pegar o Nestor para vender para um clube da Europa, conseguiria vender por um valor melhor, né? Mas não dá para esperar isso da diretoria do São Paulo, já que os caras, irmão, faz a liquidação de toda a base do São Paulo. Enfim. Eu não acho que seja um bom negócio ainda, mas vamos aguardar, ver o que vai ser feito aí. Lembrando que isso aí tá a informação que o Bahia quer abater, né, esse valor aí com o valor do Ferrarese. Não é que vai fazer, tem que ver se o São Paulo vai aceitar, como é que vai ser, né? Vamos aguardar. Aí, tá bom? Enfim, tivemos aí o Luciano fazendo 100 gols, não, né? Chegando à marca dos 100 gols aí no jogo contra o Bahia, e tá aí, ó. Maiores vítimas de Luciano com a camisa de São Paulo, até o jogo contra o Bahia, a maior vítima de forma isolada do Luciano era o Palmeiras, né? O Luciano fez 6 gols no Palmeiras e o Luciano fez o 100º contra o Bahia, né? E com esse gol aí que foi o 100º, o Luciano chegou à marca de 6 gols contra o Bahia. Então, agora, as maiores vítimas do Luciano aí pelo São Paulo é Palmeiras e Bahia, né? Com 6 gols marcados aí contra esses times. E em segundo tem Corinthians, Flamengo, Inter, Atlético Goianiense e Fortaleza, né? São os times aí que o Luciano fez 5 gols marcados, né? Teve 5 gols contra esses times e tem 6 contra Bahia e Palmeiras, né? Que são aí as maiores vítimas do Luciano pelo São Paulo. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.